Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia! Com essas palavras da palavra do Senhor nós começamos mais um dia. E a cada manhã onde nós reafirmamos de que o nosso coração pertence a Deus, é com a sua palavra nas mãos, é com o espírito de oração, é vivendo uma vida submissa a Deus, que nós entendemos que o nosso coração precisa ser exclusivamente do Senhor. Deixo com você nessa manhã uma parte da palavra do Senhor, do livro de Salmo, capítulo 119, o versículo 57, onde a Bíblia diz o seguinte: O Senhor é a minha porção, eu disse que guardaria as tuas palavras. Salmo 119, o versículo 57. O Senhor, de fato, é a razão da nossa existência. Nós caminhamos a cada dia na certeza de agradarmos, de vivermos exclusivamente para o Senhor. A sua palavra é um assim diz o Senhor para todos nós, e é por isso que a cada manhã, quando nos levantamos, o nosso primeiro pensamento é nos voltarmos para Deus e amá-lo com todas as nossas forças, é pegarmos a sua palavra e permitirmos que ela conduza a nossa vida. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 31, o versículo 1. Acabando tudo isto, todos os israelitas que se achavam ali saíram à cidade de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes ídolos e derribaram os altos altares por todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para as cidades deles. O rei Ezequias toma a iniciativa de fazer uma reforma espiritual entre o povo do Senhor. Ele entendia que se o povo de Deus continuasse vivendo do jeito que estava, consequentemente eles seriam completamente desfacelados. Jamais conseguiriam se tornar uma nação forte, jamais conseguiriam prevalecer diante dos seus adversários, jamais poderiam ter a alegria de poder dizer que Deus priorizava as suas bênçãos sobre os seus filhos. E é a razão pela qual ele convida todos numa reunião solene e convoca todos para que possam, diante de Deus, assumir o compromisso de permitir que somente Deus seja o Senhor das suas vidas. E é quando todo o povo do Senhor vai diante dos postes ídolos e derrubam os altares e conclamam que somente o Senhor é Deus, que somente Ele é digno da nossa adoração. Diante desse entendimento que somente Deus é digno de adoração, somente Ele é doador de todas as bênçãos, cada israelita buscou levar as suas primícias para o santuário. Eles sabiam que tudo o que tinham recebido provinha das mãos do Senhor. Portanto, eles também deveriam reconhecer, levando as suas ofertas para o santuário como uma expressão de um coração agradecido, reconhecendo a bondade, a grandeza e a majestade desse Deus. Deus se agradou de cada oferta levada para o seu santuário, porque era uma expressão dos seus filhos em reconhecimento à bondade do Deus Criador de todas as coisas. Como nós podemos ver no versículo 1, a adoração aos ídolos é algo aborrecível aos olhos do Senhor. Com essas ações nós interrompemos a bênção de Deus sobre a nossa vida, porque quando nós nos curvamos diante de outros deuses, nós estamos dizendo para o Deus Todo-Poderoso que nós não amamos, que nós não lhe servimos, que nós não lhe tememos. Portanto, Ele jamais pode nos abençoar como Ele gostaria que pudesse fazer. Foi por falta de fidelidade a Deus, tanto o reino do norte como o reino do sul foram levados para cativeiros. Se eles tivessem se mantido fiéis ao Senhor, eles jamais teriam passado por tamanho sofrimento. Deus permitiu que eles vivessem essa experiência para que eles pudessem entender que há um soberano, que há um Deus criador dos céus e da terra e que vela pelos seus filhos que se encontram sobre a face dessa terra. Eu não tenho a menor dúvida que toda a reforma que aconteceu entre o povo do Senhor coube em grande parte pela liderança do rei Ezequias. Entendo que nos dias de hoje também cada um de nós precisamos olhar para o modelo de reforma que o rei Ezequias faz entre o seu povo no passado e nós nos dias em que nós estamos vivendo também. Precisamos fazer a mesma reforma. Nós precisamos nos voltar para Deus, nós precisamos avaliar o que nós temos acumulado dentro do nosso coração, nós precisamos avaliar à luz da palavra de Deus o que é prioridade para cada um de nós, entendendo que
que o nosso Deus, ele precisa ser único e exclusivo, Senhor da nossa vida. O princípio que leva o rei Ezequias a fazer uma reforma entre o seu povo é compreender a compaixão de Deus. Deus tinha sido misericordioso com o seu povo por inúmeras vezes, mesmo sendo ridicularizado por algumas tribos, mas mesmo assim ele entendia o amor de Deus pelo seu povo. Jamais ele poderia menosprezar a graça salvadora de Deus derramada pelo seu povo e a promessa futura de que na cruz do Calvário o Filho de Deus viria para morrer, para salvar todo aquele que cresce no seu sacrifício. É o próprio rei Ezequias que intercede diante de Deus. Ele assume a responsabilidade de colocar o seu povo diante do Senhor, pedindo perdão a Deus pelo pecado dos erros que o seu povo tinha cometido e pelos seus próprios pecados. Deus se agradou da atitude do rei Ezequias, concedeu o perdão e concedeu uma nova oportunidade para que o povo de Deus pudesse viver diante do Senhor. No versículo 21 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, aqui nós encontramos a forma pela qual alguém pode viver uma vida próspera, prosperar na vida. Nós só podemos prosperar quando de fato nós temos a bênção de Deus. Toda a prosperidade que nós recebemos sob a face dessa terra, se não for resultado de uma vida fiel a Deus, ela é vã, passageira e não fará sentido para a nossa vida. O povo de Deus, depois de terem se voltado para o Senhor, terem observado as suas leis, tendo seguido os seus ensinamentos, a bênção de Deus caiu de uma forma sem medida sobre o povo do Senhor. E gradativamente eles cresceram, multiplicaram e ampliaram a sua geografia. Uma vida que é caracterizada pela idolatria é uma vida que não é pautada pela revelação da palavra do Senhor. Uma vida que escolhe abandonar a idolatria é uma vida que entende que a palavra de Deus deve ser soberana sobre cada um de nós. E foi o que aconteceu no reino do rei Ezequias e é o que deve acontecer nos dias em que nós estamos vivendo. Quando nós permitimos que a palavra de Deus conduza a nossa vida, nós estamos reconhecendo que ela é soberana e que somente o Senhor é digno da nossa adoração, da nossa reverência. Aqueles que vivem exclusivamente para o Senhor viverão experiências inigualáveis, experiências que jamais outras pessoas experimentaram. Ouse a cada dia viver exclusivamente para o Senhor e faça a prova da fidelidade de Deus sobre a sua vida. Quando o povo de Deus reconheceu e se voltou para Deus, Deus os abençoou e eles cada vez mais se tornaram um povo forte, nação poderosa. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 31 do livro de 2 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Fidelidade a Deus não se limita apenas em uma área da vida. Fidelidade a Deus se aplica a todas as áreas da vida de um ser humano. Quando nós estamos falando de fidelidade, nós estamos envolvendo a vida de um adorador de uma forma completa. Nós não podemos imaginar que fidelidade é apenas uma parte, mas fidelidade é tudo que o ser humano existe como um ser humano. É por isso que a palavra do Senhor é um livro completo, é uma carta de amor endereçada aos seus filhos e ela trata de todas as áreas da vida de um ser humano. Nós não podemos apenas tomar a palavra de Deus em uma parte dela, nós precisamos tomar a palavra do Senhor como sendo ela toda, desde Gênesis a Apocalipse, e clamarmos a Deus para que o Espírito Santo nos auxilie, nos guie pelos caminhos corretos para que nós possamos entender a vontade de Deus para os nossos dias. Aqueles que vivem dessa forma irão experimentar a bênção de Deus de uma forma inigualável. O povo de Deus experimentou, embora não tenham permanecido durante muito tempo fiéis ao Senhor, mas o tempo que viveram em fidelidade a Deus, eles puderam perceber que a mão do Eterno, que a bênção do Senhor é inigualável sobre a vida dos seus filhos. Por isso que nessa manhã eu quero convidar a você e cada um de nós possamos nos voltar para Deus de uma forma sem reservas. Todas as áreas da nossa vida consagremos ao Senhor, entreguemos em suas mãos, permitamos que a bênção de Deus esteja sobre a nossa vida e tenha certeza que teremos dias felizes, dias inigualáveis. E como resultado dessa entrega, nos encontraremos com o nosso Deus e viveremos com Ele para todo sempre. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.